pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós iremos fazer a abordagem do conteúdo de progressão aritmética. Bom, o que seria uma progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Essa diferença constante é chamada de razão de uma PA. Tá? Então, por exemplo, nós temos uma sequência aqui 4, 7, 10, 13, 16 e a reticência significa que ela continua. Então nós dizemos que é uma PA infinita. E se você reparar, ela está aumentando de 3 em 3, né? De 4 passou para 7, de 7 passou para 10, de 10 passou para 13, de 13 para 16. Então nós podemos dizer, né? Podemos inferir que o próximo número será o 19. 19, 22, 25, 28 e assim sucessivamente. Então, por ela não ter um fim determinado, ela se chama uma PA infinita de razão 3. Temos a sequência aqui, ó, 70, 60, 50, 10, 40, 30, 20, 10. É uma PA finita, porque eu tenho um começo, que é o 70, e tenho o 10, que é o último termo. Então, repare que ela está diminuindo de 10 em 10. Então, é uma PA de razão menos 10. Ok? Então, PA infinita não tem fim. PA finita, ela tem fim. Classificação de uma PA. Uma PA, né, é a abreviação, uma PA, a abreviação de progressão aritmética. Então, nós temos três tipos de PA. Uma PA constante, uma PA crescente e uma PA decrescente. Uma PA vai ser constante se a razão dela for igual a zero. Ok? E aí, uma PA vai ser crescente quando a razão for maior que zero. E se ela é crescente quando é maior que zero, ela é decrescente quando a razão for menor que zero. Então, vamos ver alguns exemplos, né? Ó, repare ali aquela sequência de 2, 2, 2, 2, 2. E é uma PA infinita de razão zero. Temos agora aqui uma PA 1, 3, 5, 7 e continua. Razão é igual a 2, ou seja, maior que zero, ela é uma PA crescente. E temos uma PA aqui, 88, 86, 84. Repare que ela está diminuindo de 2 em 2. Então, é uma PA decrescente. Propriedades da PA. Vamos dar uma olhada nas propriedades, porque essas propriedades elas servem para a gente resolver vários problemas que aparecem no decorrer. Ok? Então, em uma PA finita, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Vamos ver aqui. Temos uma sequência, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40. É uma PA finita, porque começa no 8, termina no 40. Peguei dois termos aqui, ó, o 12 e o 36. Essa propriedade fala o quê? Que a soma dos dois termos equidistantes, então esses são meus termos equidistantes. Deixa eu pegar o contador laser, né? Eu peguei aqui o 12 e o 36. Se eu somar eles dois, dá 48. Ok? 12 mais 36. Se eu pegar esses dois termos aqui, 20 e 28, tá? São equidistantes, são extremos, né? Equidistantes os dois, têm a mesma distância, são extremos. Então, 20 mais 28 também dá 48. Então, está provada aqui pra gente essa primeira propriedade. Segunda propriedade é a seguinte: ao termos três termos consecutivos de uma PA, o termo central é igual à média aritmética dos extremos. Bom, continuar com a mesma sequência. Vou escolher três termos aqui consecutivos. Primeiro eu escolhi 8, 12 e 16. Essa PA fala que o termo central é a média aritmética dos extremos. Então, o 12 aqui, né, se essa propriedade for verdadeira, ela é a média aritmética de 8 mais 16. Então, ó, quando a gente faz 8 mais 16 dividido por 2, essa é a média aritmética, dá 12 realmente. Porque 8 mais 16 dá 24, 24 dividido por 2 dá 12. Para o mesmo termo. Peguei mais três termos aqui consecutivos, 28, 32 e 36. Então, se é verdade, o termo 32, ele é a média aritmética do 28 mais 36. 28 mais 36 é 64. 64 dividido por 2 dá 32. Ok?
Terceira propriedade. Terceira propriedade fala o seguinte, que em uma PA finita com número de termos ímpares, o termo central será igual à média aritmética do primeiro e do último termo. Então, nós temos aqui a PA, nós temos 3, 6, 9 termos, então o termo central, que aqui é o 24, é a média aritmética dos extremos. O 8 e 40, 48, 48 dividido por 2, 24. Então, as três propriedades foram provadas. Termo geral de uma PA. Até agora eu só falei de propriedade, não falei do termo geral. O que é o termo geral de uma PA? Partindo do princípio que em uma PA a razão será sempre constante, podemos calcular seu valor a partir de qualquer termo consecutivo, ou seja, a razão, já foi falado que a razão é a diferença do segundo termo com o primeiro, do terceiro pelo segundo, do quarto pelo terceiro. A razão é sempre constante. Então, generalizando, é a n menos a n menos 1. Por exemplo, se o n for 5, é a5 menos a4. Se o n for 10, é o a10 menos o a9. E assim sucessivamente. Então, com isso, podemos encontrar o valor do segundo e o terceiro termo numa PA fazendo. Bom, nós temos que o A2 é o A1 mais R, Claro, porque a partir do segundo termo é sempre o primeiro, que a gente representa pelo A1, mais a razão. Bom, quem é o A3? O A3 vai ser o segundo termo mais a razão. Porém, o A2, ele foi apresentado na parte de cima, como A1 mais R. Então, o A3, ele é o A2, que na verdade, eu substituí o A2 por o A1 mais R, ok? Mais o R que já existia aqui. Organizando isso aqui, nós vamos ter que o A3 é igual ao A1, R mais R, 2R. Ok? Seguindo o mesmo raciocínio e calculando o quarto termo, temos o A4 é o A3 mais R. Só que o A3 já está dito aqui que é o A1 mais 2R. Então, o A4 vai ser quem? O A1 mais 3R. E assim sucessivamente. Para a gente não precisar ficar fazendo vários cálculos dessa maneira, a gente acha um termo geral. Ok? Então, que termo geral seria esse? O termo geral diz que o AN é igual a 1 mais 1 menos N vezes R, onde o AN é o último termo que eu quero calcular, o A1 é o primeiro termo, o N é a quantidade de termos que existe em uma PA e R é a razão dessa PA. Ok? Vamos ver como é que fica isso em um exemplo. Em relação à progressão aritmética 8, 17 e 26, determine o seu 15º termo. Ok? Então, nós temos o AN é igual a 15. Por quê? Porque é o último termo que eu quero calcular. O A1 é 8. Isso está bem explícito aqui. O N é igual a 15. Por que 15? Porque é a quantidade de termos que tem essa PA. E a razão? A razão não está explícita aqui, mas eu posso calcular. É o segundo termo menos o primeiro, que também poderia ser calculado como o terceiro termo menos o segundo. Então, dá 9. Bom, essa é a prova aqui. A razão é constante. Bom, agora eu vou pegar esses valores aqui e vou substituir na equação do termo geral da PA. A N é o A15, o A1 é o A8, o N é 15, menos 1 continua, que é da fórmula, e a razão é 9. O A15 é igual a 8 mais 14 vezes 9. Resolvo primeiro a multiplicação. A15 é igual a 8, que é o primeiro termo, mais 136. A15 é igual a 144. Então, se eu ficar somando valores, quando chegar no 15º termo dessa PA, eu vou ter 144 como resposta. Ok? Bem, chegamos ao final aí, dessa primeira parte de progressão aritmética. Nos próximos vídeos terão resolução de questões da PA e
Depois disso, a soma das PAs, ok? Espero que todos tenham gostado e até uma próxima.